E aí, eis que surge a Mari. Oi, E aí, gente, Mari, tudo bem com você? tudo bom em vocês? E Tudo você, já, né? graças a Deus. Saudade de você, Magrela. Ah, eu também, né? Faz anos já que em março, pelo menos, a gente se vê, né? É o Então tá primeiro bom. encontro do ano. Ó a Carolzinha Knopf aqui com a gente. O que é? Vocês Carol! fizeram um pacto? A Mari assiste a live da Carol Knopf e a Carol Knopf assiste a live da Mari. Tá bom, tô Isso. entendendo. O Zé tá aqui com A a gente, a Cione, Cristina. amiga. Pô, que legal Ai, um encontrar uma monte de galera gente. do Aloha, né? Que bacana, que bacana. Então vamos lá, Mari. Primeiro, obrigado, tá? Eu sei que você anda super atribulada com, principalmente com a tua plataforma de yoga, com as suas lives e com o seu trabalho em geral, com o seu dia a dia. E antes de você entrar, eu estava falando para a galera aqui que eu ando meio de saco cheio, na verdade, do meu próprio Instagram. Eu acho que o Instagram me transformou um pouco numa coisa que eu não queria ser e que é ser vazio, né? Postagens de eu escalando, postagens de eu remando, aí eu comecei a me questionar um pouco assim, para que eu estou fazendo isso? E eu acho que eu já estava beirando aquela coisa do querer me mostrar, né? E aí eu tinha dois caminhos. Um dos caminhos era ou eu realmente deletar, só que isso é um problema, porque o meu Instagram ele também é um canal de contato profissional com as pessoas do Aloha Spirit, ou eu mudaria completamente a minha interação pessoal com o Instagram. Então, nos próximos dias vai mudar bastante. E uma das coisas que eu pensei é bater papo com gente legal, independente de quantas pessoas tenham assistindo, independente de quantas pessoas vão assistir depois. Eu vou salvar isso aqui, eu tenho uma plataforma que eu Aí consigo que salvar esse vídeo e vai para um site, né? Depois, então você é a pessoa que está inaugurando esse bate-papo comigo por um principal motivo que ninguém sabe, que você não sabe, vai saber agora. Porque eu tenho muita admiração pelo que você é como pessoa e como mulher. Eu conheço um pouquinho da tua relação, então eu acho que essa história é bastante bacana. A galera rindo quando eu escrevi que meu, obrigada. meu Instagram tá vazio. Tá mesmo, cara. Para conhecer melhor quem é a Mari. Então vamos lá, sem mais delongas. A Mari Godoy ela é nascida em Rio Claro, né, a cidade onde ela Sim. nasceu e é onde ela vive. Ela é filha da Catarina e do senhor Ednilton. Tem um irmão que chama-se Guilherme. Tem um filhão, que eu já conheço a Mari, ele era pequenininho, ele já está maior que Maior eu, que que é o eu. Henrique, maior que a Mari, né? Você é formada em hotelaria, Mari, pelo Senac, e sempre trabalhou predominantemente com lazer, recreação e eventos. Eu acho que até por aí a gente vai falar sobre isso, você caiu no Aloha Spirit. Formada também como comissária de voo, né? Embora você não tenha seguido na carreira, porque é óbvio, você não pararia de falar dentro do avião, os caras iam ter que abrir a porta e te jogar para fora. Nos, Provavelmente. provavelmente. Nos esportes, você pratica ou praticou já o rafting, boia cross, arvorismo e trekking. Na verdade, são modalidades que estão bastante ligadas com a região tua. Você está logo ali do lado de Brotas, né? Que é conhecida como a cidade, a capital da aventura, né? E hoje você é instrutora. Tem gente que fala para mim, João, tanto faz, não fica preocupado em errar. Professor e instrutora, está tudo certo. Coloquei aqui que você é uma instrutora de yoga, também na parte de crianças, que eu vou explorar isso, que é uma curiosidade que eu tenho, além dos adultos, né? E a prática que você vem se especializando, você vem se aprofundando já tem alguns anos, né? Eu tenho visto isso. Sim. E eu acho que eu vou falar aqui também para frente, as suas redes sociais, a sua rede social Instagram, eu tenho acompanhado, porque a gente se fala muito por ali, tá assim, tá mais rápido que o coronavírus, né, velho? Tá tipo Podia estar. bombando, bombando. E eu tenho um pouco de dúvida, eu falo assim, cara, será que tá bombando por causa da yoga ou será que tá bombando por causa que a Mari é uma pessoa muito bacana e todo mundo gosta muito da Mari? Talvez os dois, né? Então, assim, existe uma enorme curiosidade, Mari, é, de muita gente, de como que você foi parar no Aloha Spirit. Eu vou começar por aí, né? Você é uma pessoa do Tá. interior de São Paulo, da cidade de Rio Claro, não é uma cidade próxima do litoral paulista, pelo menos 2 horas e pouco, né? E você, tudo bem que você trabalhava com eventos, mas eram eventos ali mais regionais, tudo bem, um tirinho ali para Turismo de Atibaia, né? aventura. É. Isso. Atibaia, hotelaria.
Exatamente. Como é que você foi parar no Aloha Spirit, Mari? Tá. As pessoas não devem nem estar sabendo o que, que veio primeiro e da onde as coisas foram acontecendo. Mas, tentando resumir, né? Eu me formei em hotelaria, trabalhei em hotéis de praia e sempre estive na praia. Praia também sempre teve muito próxima de toda a minha família, na verdade. Todo verão descia a família inteira, passava Natal, Ano Novo, praticamente todos os feriados. Então a praia nunca foi uma novidade, é uma paixão mesmo. Mas eu fiquei em Brotas por 6 anos, trabalhando com turismo de aventura, com hotelaria. Então, eu fazia lazer e recreação em acampamento e hotel e guiava essas atividades, rafting, boia, trekking, arborismo, dentro do turismo de aventura. Para a galera Aí que eu faz o fiquei, Aloha Esportes e esporte aquático, você é guia de rafting, né? fui guia de rafting, Então, de então tirolesa, assim, de tudo isso. tá bom. Trabalhava com isso mesmo, no operacional, né? E aí eu fiquei 6 anos em Brotas e um dia eu já estava assim, cansada, porque apesar de ser super legal, trabalhando com natureza, com atividades que seriam final de semana e férias das pessoas, 6 anos no mesmo lugar eu já estava ficando um pouco de saco cheio. Aí eu falei, eu queria voltar a trabalhar na praia. O que eu vou fazer na praia? E no ano anterior a eu pensar nisso, os meninos do rafting, que são campeões mundiais há vários anos, que você conhece, você tinha convidado os meninos para participar de uma prova de canoa havaiana, porque eles tinham ganhado um mundial, alguma coisa assim. Foi o Então, primeiro Aloha Spirit em 2009. foi em 2009? Então, aí em 2010 eu já estava pensando lá. Falei, ai, né? Como que eu vou voltar a trabalhar na praia? Aí fui perguntar para os meninos se eles conheciam alguém com quem eu podia falar. Ninguém sabia me dar contato, nem nada disso, porque eles tinham sido convidados. E também a rede social não trabalhava, a gente trabalhava tanto assim, né? Tinha o Facebook, mas não era essa loucura que está hoje. Aí eu falei, vou dar um jeito. Aleatoriamente, eu escolhi 4 pessoas no Facebook do Aloha e mandei mensagem em inbox perguntando quem fazia o evento, quem era a organização do evento. E, para resumir, uma dessas 4 pessoas era a Renata, que era a coordenadora da recepção na época. Ela foi super legal comigo, me respondeu, passou um contato. Aí eu não consegui falar com vocês pelo contato, que a Fabi, na época, estava em férias, que era a produtora. E aí a Renata tem alguns amigos em comum comigo, do rafting, inclusive, que é o Mindé. E acho que isso aproximou mais a gente. Então ela resolveu falar comigo de novo. Ela falou, Maria, aí, conseguiu falar com alguém? Falei, não. Ela falou, então manda um e-mail logo para o João, que ele que é o dono do evento. Vamos falar com o João. João me chama no Skype. Aí a gente começou a conversar, mas aí, o que você perguntou para mim? O que você conhece do Jalapão? Falei, gente, eu tô querendo ir trabalhar na praia. O que tem a ver? Lá vem as doideiras. Aí descasquei o que eu sabia do Jalapão. Falei um monte, né? Aí no final eu falei para ele ainda assim, gente, veja se ele me zoa desde o início ou não. Falei, então, mas se você quiser mais informações, procura o Máximo Desiate ou o Zé Pupo, que eles podem falar melhor. Depois que eu fiquei horas falando, ele falou assim, nossa, você sabe mesmo sobre o que você está falando, porque eu já falei com o Máximo, já falei com o Zé Pupo e eles me falaram a mesma coisa. Falei, pô, me deixou aqui explicando horas. Aí ele falou, não, beleza. Me fala uma coisa, você tem todas essas datas disponíveis para o ano que vem? Porque quem trabalha em um Aloha vai trabalhar em todos. Falei, tenho. Ele falou, então beleza, em março você vai para o Aloha de Ilhabela. Era novembro, eu acho. Se eu não me engano, era novembro, dezembro. Ia ser Aloha só em março. E aí, deixei isso agendado e fui trabalhar no Aloha em março. Conheci João depois que eu já tinha atravessado a balsa de Ilhabela.
Conheci Fabi, trabalhei com a Renata, que me passou os primeiros contatos. E aí, no segundo, que foi em Niterói, naquele ano, eu já fui coordenadora da recepção. Porque terminou o Aloha em Ilhabela, passou uma semana, João me chama no Skype de novo. E aí, Mari, tudo bem? Tudo bom? Gostou de trabalhar no Aloha? Falei, adorei. Aprendeu tudo? Falei, lógico que não. E na época, eu lembro que tinha acho que 630, 600, não passava de 650 atletas. E já era enorme, né? Isso o quê? Uns 8 anos, 7, 8 anos atrás. E aí eu falei, não aprendi tudo, imagina. Na verdade, quando eu fui, eu não sabia nem a diferença de OC1, OC2, OC6. Não sabia nada disso, né? Aí ele falou assim, pensa aí, depois você me fala, você quer pegar a coordenação do evento para Niterói? Eu lembro que eu perguntei para ele, eu falei, coordenação, mas eu sou a melhor opção que você tem. Aí ele falou assim, porque a Renata passou num concurso de bombeira, ela não pode mais viajar, e ela falou que você se deu bem, você, né, é extrovertida, você conversou com o pessoal e tal, aprendeu bem, mas tem eu e o Luiz para te ajudar na recepção. Eu falei, bom, tem o Luiz, né, porque você eu não vejo, não vejo nunca. Mas tudo bem, peguei a coordenação em Niterói, no meu segundo evento. E Niterói, que foi aquela prova, eu acho que vocês lembram, né? E estamos aí, né? Nunca mais abandonei. O que é legal no Aloha, que eu já falei para algumas pessoas, é que o Aloha, raramente, não consigo me lembrar aqui de cabeça, vai atrás de um profissional especializado para trazer. São sempre pessoas que eu acabo conhecendo, na verdade eu acabo me simpatizando por espírito, né? Você sabe bem disso hoje. Ou já são amigos, mas amigos que assim, eu tenho uma relação de bastante espiritual, de se dar bem, né? Aquela coisa que casa. Então, tipo, você é uma pessoa que foi desconhecida, mas quando eu fiz essa pergunta para você, você quer continuar? Quer ser coordenadora? Porque com certeza ali eu vi também a vocação para coordenadora e uma pessoa do bem. O Arratones é meu amigo e foi trabalhar na Aloha. O Dave nunca, eu acho que tinha sido diretor de prova em qualquer prova, eu chamei para ser diretor do VAA, hoje ele é diretor de um monte de prova, e assim caminha a humanidade. Bom, uma vez dito quem é você e aonde você entrou e como que você entrou na Aloha, eu vou partir agora para os assuntos que realmente são os que me interessam e que vão ser bastante legais aqui para quem está assistindo a gente. O Boz entrou, o Paulo Praza entrou, Oi, tem uma gente. galerinha entrando aqui. Moçada Anália! ó, temos acá Argentina. Vamos lá. Mari, eu não fiz nenhuma pauta. Aliás, eu estou falando isso em todas as lives, eu preciso mudar, porque eu fico repetitivo, mas eu não fiz nenhuma pauta com você, tá? Então eu vou te fazer perguntas, assim como eu falei para a Betina, quando eu entrevistei ela, que se você não quiser responder, você pode falar assim, cara, eu não quero falar sobre isso, tá? Não se preocupa que eu não vou ficar com a cara no chão, tá bom? Mas eu fiz as perguntas, assim, eu redigi as perguntas justamente para lê-las da maneira correta e me fazer interpretar. Você cria seu filho praticamente sozinho, né? O Henrique. E principalmente sozinha, e quando eu falo sozinho, eu falo financeiramente também. Você é praticamente solo nessa seara, né? Praticamente. Ele tem se mostrado um moleque... Minha mãe tá aí, ó. Ó, um beijo para dona Catarina, tá aqui, ó. Ele tem se mostrado um moleque bastante esperto e antenado, né? Pelo pouco que eu conheço, eu nunca conheci, eu acho que ele pessoalmente, mas eu acompanho muito, acompanhava muito ele, assim, nas postagens que você fazia com ele, etc. E as coisas que a gente conversa sobre ele quando a gente está junto, né? Então, assim, ele está se mostrando um moleque... Então eu postava bastante. Agora ele é um adolescente, ele já não quer mais. Não quer mais, ele tem vergonha. E pelo pouco que eu conheço, ele está se mostrando um moleque bastante antenado, né? O quanto ser uma mulher separada, né, segurando todas essas broncas sozinhas, influenciou a formação do caráter e da personalidade do Henrique.
Não sei se você entendeu a pergunta. Eu vejo sempre ele como um moleque do bem, sempre tenho visto isso até onde eu acompanhei. E imagino que hoje ele é um homem, então está muito mais fácil ele ser do bem, porque toda aquela fase de formação de caráter e de personalidade, já meio que aquela fase principal, ela já ficou um pouquinho ali para trás. Claro que a vida toda vai nos moldando, né? Você acha que essa questão de você ser uma mãe que rala sozinha, que traz a grana, que corre atrás, que não para um minuto, quem vê você hoje na yoga não sabe, eu sei, eu vou falar sobre isso. Qual é a tua relação? Para você ir para um Aloha, você precisa pegar 10 ônibus, um helicóptero e um jegue, né? Se ferra inteira, viaja um mês para chegar no Aloha, né? Eu sei que é um ralo. No que isso influenciou a criação do seu filho? Você acha que teve influência? E se teve, em quê? Eu acho que foi uma junção de várias coisas, porque às vezes parece, para quem vê de fora, fala assim, nossa, mas você quase não fica com o Henrique. Não, eu fico com ele, inclusive moramos eu e ele só, aqui no apartamento. Mas existe uma facilidade, ele entendeu desde que nasceu que a mãe dele não trabalha de segunda a sexta, das 8 às 6. O meu horário é totalmente diferente, a disposição dos meus trabalhos, né? Que antes era na hotelaria, no turismo de aventura e os eventos que eu viajo. Então, ele já entrou nessa de que não, minha mãe não tá me deixando aqui sozinho, ela tá indo trabalhar e o trabalho dela é diferente dos outros. Então eu tive essa tranquilidade. Durante um ano moramos eu e ele em Brotas, né? Também numa casa só eu e ele. Inclusive às vezes eu dava aula de inglês de manhã, segunda-feira às 7 da manhã, e a gente ia de bicicleta e eu dava aula e ele estava no meu colo. Então o pessoal de Brotas vai lembrar disso. Então ele sempre esteve no meio disso tudo. Aí a gente percebeu, minha mãe, porque minha mãe realmente, ela falou aí, ela me ajuda muito, meu pai. Em Brotas eu tinha minha prima, que também me ajudava sempre que ela podia, com essa questão de ficar com o Henrique. Mas aí ele já estava com uns 4 anos, ele queria fazer natação, queria fazer inglês, ele sempre foi assim mesmo, muito de querer aprender. Na verdade, ele queria aprender alemão. E eu não achei um professor de alemão para criança. Mas Brotas é muito pequeno, né? Então a gente não tinha essas opções. Aí eu parei no final daquele ano e falei, não, vamos voltar tudo? Ele voltou para Rio Claro. Eu fico mais tranquila porque ele ficava com a minha mãe aqui, né? Eu continuei trabalhando em Brotas por mais 2 ou 3 anos, eu acho. Comprei uma moto, então eu ia e voltava Rio Claro, Brotas de moto 3 vezes na semana. E ele ficou com a minha mãe. Mas eu acho que para ele era tão tranquilo isso que ele ficava com a minha mãe, com meu pai nos dias que eu estava trabalhando, mas eu chegava, por exemplo, chegava às 4 da tarde, às 5 era eu que estava buscando na escola, né? Já tomava as rédeas. E na época a gente morava na casa da minha mãe. E que ele também. Então eu chegava, era, mãe, eu quero não sei o que, mãe, vou fazer não sei o que lá. Ele deixava de pedir para minha mãe, né? Para avó. E aí eu ia nas reuniões de escola, ele estudou numa escola excelente aqui em Rio Claro. A professora, a dona da escola, né, ela é psicopedagoga, então eu perguntava muito para ela isso, falava, Tânia, o Henrique fala que a mãe dele não fica aqui em casa, ele fala alguma coisa sobre isso, né, você percebe alguma coisa? Ela falou, Mari, eu não percebo nada aqui, mas eu vou conversar com ele durante uma semana, fazer algumas perguntas para tentar ver o que é isso para ele. E ela sempre me falou, não, ele não tem problema nenhum com isso. E era engraçado que você falava assim, Henrique, cadê sua mãe? Ah, ela tá trabalhando lá em Brotas, no Rio Jacaré-Pepira. Que eu desci o rio, né? Então ele já dava nome e sobrenome do que eu estava fazendo. E também uma coisa que sempre deixava a gente muito tranquilo, né? Eu e meus pais, que, por exemplo, minha mãe falava assim para ele, filho, desce daí, filho, não corre. Ele falava, não é filho, é neto.
Então, assim, ele sempre teve esse negócio. Ela é minha mãe, isso é da minha mãe, ela é minha avó, ele é meu avô, isso é para minha avó e para o meu avô, sabe? Não teve aquela de chamar minha mãe, sabe? Que algumas crianças têm. E acho que também o fato de eu trabalhar com criança há muitos anos, né? Então, Não, era então, fácil isso, de falar. você trabalhar com crianças é uma parte sua que tem o expertise de administrar bem e de compreender crianças. A pergunta, na verdade, é o contrário. Você acha que ele, de fato, foi crescendo? Vou dar um pequeno exemplo. Você tem crianças que falam assim, eu quero isso, eu quero aquilo, dá showzinho, não sei o quê, por exemplo. É um tipo de criação. Ele vendo a sua relação e ele assistindo a sua relação, ele vendo que você, tipo assim, você rala para ganhar uma grana e para pagar essencialmente o básico, e pagar uma escola, não sei o quê, e às vezes, obviamente, tem os mimos. Você acha que ele foi crescendo e foi compreendendo isso e se tornou uma criança fácil de ser levada nesse sentido? Sim, completamente. Mas mesmo quando ele era bem pequeno, tipo 2 anos, eu conseguia sair com ele para comprar um presente, por exemplo, que era de aniversário do amigo, e ele podia ir comigo, que ele não ia dar show de que ele queria presente também. Aí, Entendi. quando ele foi, depois um pouco maiorzinho, ele chegou a fazer esse teste, mas eu não caí no teste. Ele passou vergonha no shopping uma vez só, que eu deixei ele lá, chorando. E aí ele veio atrás e nunca mais fez, sabe? Então, mas eu falo assim, tem que ser fácil para mim, para ser repassado para ele. E o que facilitou para mim foi trabalhar com criança, né? Entendi. Então, mas é dele também. E até hoje, ele vê. Então, ele fala, viu, quando você vai ter dinheiro para comprar um computador, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, que ele quer lá, que é R$ 1 milhão. Bom, por enquanto eu não tenho. Mas esse ano ele quis um teclado de computador lá de videogame para jogar, não sei o quê. E ele usou o dinheiro que ele guardou. Legal, isso é Então, muito legal. ele me pagou. Eu paguei com cartão e ele me pagou com o dinheiro que ele guardou para isso. Então, ele já vem assim. Teve até uma época que ele falou: quando eu vou poder trabalhar, hein? Que eu quero guardar dinheiro. Pode Ele está ir com já. quantos anos, ô Mari? Ele tem 13 hoje. 13? Então é isso aí, Henricão. Quando ela for pro Aloha Spirit, meu, é dar festa no apartamento, malandro. É quebrar tudo. Ele é quietinho, tadinho. Yeah. Vamos lá. Mais uma pergunta, um pouco invasiva, se você assim entender. Até de um assunto que a gente já falou e que de vez em quando eu e você a gente conversa. Mas como entrevista é um negócio que tem que ser interessante, né? As pessoas não vêm aqui para dizer, Mari, porque eu entrego o kit, porque eu sei, não, isso aí não, eu vou assistir Faustão, Todo né, que mundo tá viu. melhor. Olha só, né? Olha como vai estar ruim a entrevista. O cara vai largar para assistir Faustão, a casa caiu, né? Então, assim, o legal é a gente conhecer realmente a pessoa, né? E no final dessa pergunta, pelo menos as mulheres vão falar assim, que pergunta babaca, mas ela espero que eu me faça entender porque ela não é babaca, né? É uma pergunta para a gente, até para que outras mulheres, né, outras pessoas possam compreender um pouco outras histórias e isso sirva de alguma maneira. Essa pergunta tem a ver com um assunto que a gente já falou como amigos algumas vezes, tá? Você é uma mulher muito bacana, você sabe que eu penso isso de você, chatinha, mas é bacana, né? Você é uma mulher bonita, você é independente, né? Você é Mari em primeira pessoa. Eu vejo muito isso em você. Você é Mari, sou eu. Tipo, né? Meu espaço, eu penso, eu sei o que eu quero, eu sei quais são os meus objetivos, vou buscar meus objetivos. Você é muito assim, né? Viver fora desse antigo modelo de casar, de ser dona de casa, de ser mãe exclusivamente, foi algo natural em você? Natural é aquilo assim, nasci, brincar, até tudo bem, brincava de boneca e até vestir pink, né? Mas até ali no comecinho. Depois não. Depois eu já percebi que mesmo mocinha é uma coisa que quando vem no DNA, ou vem no espírito da pessoa, eu já comecei a ser uma pessoa assim, né? E assim, é algo natural em você. Você já teve o sonho em algum momento, ou a dependência de ter alguém na tua vida, em algum momento?
E hoje, essa Mari que não que você não queira ou não tenha, não é nada disso, mas assim, essa Mari independente e forte que você é hoje, de alguma maneira, pela barreira de gerações, embora eu sei que tua mãe é muito gente boa, se amarra, vocês são parceiraças, que eu também sei disso, houve em algum momento essa cobrança dos pais que são mais antigos, né? Então, tipo aquela coisa, pô, filha, mas você não vai casar? Poxa, filha, mas não sei o quê. Esse é o tema, esse é o assunto. Não. E ó, o Kaique escreveu, o Kaique aqui escreveu, tem que responder. Ó, minha tia também tá aí, ó. Oi, tia. Então, não, nunca. Ó, pra você ter ideia, assim, pra todo mundo ter ideia, né? Eu fui namorado, eu tinha 19 anos. Então, não tinha esse, ai, quero namorar, já vou casar, já não sei o quê. E também casar, você sabe, né, João, que eu já falei várias vezes, não... Tá, eu casaria, mas também não casaria e não é um assunto assim que eu acho que tem que ter, sabe? Por exemplo, então, meu primeiro namorado tinha 19 anos. E aí namorei até que um tempo. Aí, quando eu vi que... Depois, assim, quando eu comecei a namorar, eu já estava na faculdade. Aí, acabou minha faculdade, eu queria ir para São Paulo. Eu não queria ir mais para o interior, eu queria ir para São Paulo. Aí é que está a questão, vou deixar você continuar. O que era mais importante, estava mais habitando a sua cabeça? Pô, bem que podia aparecer o Príncipe Encantado. Não, eu tô a fim de ir para São Paulo. O que era mais forte na sua cabeça? Tanto que era ir para São Paulo. Aí até facilitou, mas que nem minha mãe, eu acho que chegou a pensar, falou assim, quer ir para São Paulo porque o namorado dela mora lá, porque ele era de São Paulo. Mas não era assim, porque aí eu cheguei em São Paulo, a ideia já não foi morar com ele, que, né, tem bastante gente que já, sei lá, já mora junto e tal. Não, ele morava e eu morava também, então eu dividi apartamento com as amigas. Aí trabalhei numa rede de hotéis, no Meliá, e começou a aparecer muita coisa em São Paulo. Então tinha balada, tinha várias coisas diferentes para fazer, e eu queria fazer tudo, e ele não queria fazer nada. Durou 3 meses. Eu já estava namorando há mais de 1 ano. Durou 3 meses, porque eu queria fazer as coisas. Aí eu terminei o namoro. Entendeu? É meio assim. Porque fiz minhas coisas, daí eu fui morar na Inglaterra, aí voltei da Inglaterra, até que, enfim, né, fui trabalhar com hotelaria na praia, fiz recreação na praia e tal, fiquei na praia um tempão. Aí veio o pai do Henrique, que eu já conhecia desde criança, aí a gente namorou e aí eu fui morar em Campinas, porque aí eu quis morar lá, entendeu? Ai, preciso. Porque foi escolha. Quando eu tive o Henrique, nós escolhemos. O Henrique não veio não sei o quê. Falei, não, eu quero um filho. Você quer? Quero. Então tá, então vamos ter. Aí, ok pra mim, mais ou menos pra ele, né? Mas estamos aqui, tô com meu filho e... Então, assim, eu sempre fui atrás do que eu queria fazer. Esse negócio é assim, vai ter alguém que vai me acompanhar? Tem que me acompanhar, porque, tipo, né? Eu não vou parar de fazer as coisas que eu gosto. E, aliás, as coisas, eu acho que minha vida é muito dinâmica, entendeu? Eu conheço coisas, eu acho coisas interessantes, eu quero ir lá e quero fazer. Eu não vou parar de ser assim, eu não vejo sentido em conhecer alguma coisa que eu gosto e não querer ir lá fazer aquilo, entendeu? E que se vier alguém, tem que ser para agregar, né? Tem que, tipo, tem que dar aquela casada que, você continua fazendo as coisas que você gosta com a independência que você precisa e vice-versa, né? Que seja uma relação de companheirismo. Ninguém está dizendo aqui que o modelo ideal é casar ou o modelo ideal é morar sozinho e ser solteiro. O modelo ideal é aquele que coisas vão chegando para a gente que vão nos tornando melhores e que vão nos deixando, se já somos felizes sozinhos, que nos deixe mais felizes ainda, né? Sim. Então,
Não é que tem porta fechada, que na verdade é que tem que ser um negócio que vale a pena espiritualmente, E fisicamente, agrega, né? etc. Vai agregar, né? Não vai, tipo, Exato. para casar eu não preciso deixar de fazer as outras coisas. Exatamente. Mari, vamos falar de yoga, tá? Porque o teu tempo é curto, que eu sei que você me deu puxão de orelha falando que você tem que Eu dou dar aula aula agora, depois, né? 7 horas. Exatamente. Então vamos lá. Alunas tem De alunos acordo. aqui. Já tá todo mundo com o tapetinho ali esperando. Vou começar a avisar aqui que eu tô atrasada. Olha, tá vendo? Ó, de acordo com a Associação Brasileira de Yoga, o número de praticantes de yoga no Brasil cresce muito, né? Existe um último dado que eu pesquisei, que na verdade eu acho que ele é subquantificado, que são mais de 500 mil praticantes no Brasil. Cara, eu tenho certeza que deve ser mais que isso, pelo menos. Bom, se você juntar novos, velhos, quem pratica para fazer selfie, quem pratica para realmente para se encontrar e se entender, né? Então existe esse número e existe sim um crescimento muito forte. Hoje a Jéssica estava aqui, né? A Jéssica, para quem não sabe, está deixando a Eco Outdoor, mas falou que vai continuar trabalhando na Aloha, porque ela é apaixonada. E hoje eu estava falando o seguinte, Jéssica, o que eu estou vendo na yoga é mais ou menos o que eu vi na Barriga Tanquinho, que até saiu uma matéria na Veja, que as pessoas curtem muito o Instagram daquelas meninas ou os caras que estão com a barriga tanquinho, que barriga tanquinho é o que faz bombar um Instagram. E eu estou vendo isso na yoga, não estou falando pejorativamente, eu estou falando Sim. que venham, né? Que os tá que vierem os que vêm pelo motivo superficial, que se envolvam e se fixem pelo que realmente representa a prática da yoga, né? Então, assim, existe um crescimento brutal, gigantesco. E antes de eu entrar no assunto, que eu quero ouvir um pouco de você sobre yoga, é assim, quando foi que você olhou a primeira vez para yoga, né? Em que ano mais ou menos foi isso? E quando você olhou a primeira vez para yoga, e o que te fez olhar? Mari precisou olhar para yoga, ou precisou ir conhecer yoga, por qual busca? Foi a pergunta que eu fiz para Carol. Quase igual. O que você foi buscar lá no yoga? Mas A é Carol isso, está é aqui com a interessante gente. saber. É legal de saber. Eu, até o pessoal dá risada quando eu falo isso, né? Porque foi, olha, mais ou menos em 96, 97. Não tinha internet na época. Eu não fui buscar yoga porque eu vi foto na internet. O que eu tinha era a revista Bons Fluidos, né? Que falava de meditação, de alimentação mais natural, de bem-estar, dessas coisas. Então, eu comecei a ver alguma coisa por lá. E eu adorei, porque eu sempre gostei de dança, de música, de correr na rua, de andar de bicicleta. Então, tudo coisa que movimenta. Só que assim, nessa época era bem difícil. Eu não achei. Imagina, se hoje, aqui em Rio Claro não existe um curso de yoga, formação de yoga. Eu me formei em Piracicaba. Se hoje não tem aqui, que é, né, perto de São Paulo, perto de Campinas, é uma cidade que não é tão pequena assim. Imagina na época. Então eu ficava esperando a próxima revista para ver o que ia ter de novidade. Mas aí a época de vestibular chegou antes, né? Dessa história da gente achar tudo na internet. E eu fui para a faculdade. E aí, mas sempre foi um assunto que me interessou, né? Por conta de mexer com o corpo mesmo, de movimento. Parte física, tá, entendi. Inicialmente Mas mais para a parte física. não para ficar com a barriga tanquinho. Não, 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 Porque, não. porque existia todo esse trabalho que eu faço hoje com as minhas alunas, que é colocar a atenção no movimento. Quem faz dança, né? Quem trabalha com dança, também se apaixona por isso. Não é só para ir lá dançar, mas porque você tem o trabalho de antes que eu gosto mais. Como é no esporte? Eu nunca gostei de competir. Fiz natação, fiz algumas coisas, o próprio rafting. Eu gostava do treino para competição. Mas, tipo, a hora de competir não era muito o que me chamava atenção. Então, eu gosto de estar lá fazendo e superando.
treinar mais forte e tal, ver até onde eu chego. Então é isso que eu gosto. E no yoga, praticamente a mesma coisa. Então eu vou atrás dos asanas mais difíceis, porque eu quero saber como que eu vou chegar lá, entendeu? Tanto, eu não sei se você vai falar disso depois, mas nas redes sociais. Antes eu tinha um Instagram pessoal e eu criei esse do yoga antes de fazer minha formação em yoga. Eu postava coisas que eu gostava de ver, que eu via em outras páginas de yoga. Tanto que se você tiver paciência de descer bastante lá nas primeiras fotos, você praticamente não vai ver foto minha fazendo. E eu já praticava algumas coisas. E aí, mas mesmo assim, esse Instagram começou a funcionar e foi crescendo. E aí eu também, ao mesmo tempo, fui buscando mais conhecimento. Antes de fazer a formação em Hatha Yoga, eu fiz um curso de yoga para crianças em São Paulo. E aí eu aplicava algumas coisas com as crianças na recreação. E aí esse Instagram foi crescendo, que chegou uma hora que tinha lá 3.000 pessoas nesse. Eu falei, eu não quero 2, eu não dou conta nem do meu, né? Tá ficando muito bagunçado. Aí eu deletei o meu, perdi um monte de amigos que estavam lá, amigos mesmo não, né? Mas assim, um monte de gente que estava lá no outro, eu acabei perdendo. E migrei para esse. E aí eu conheço umas pessoas que trabalham com esporte e tal, e até vou falar aqui, né? É o pessoal do Mahamudra, e eu fiz um retiro com o Gabriel, que foi muito legal, conheci muita gente que é tanto da parte de educação física quanto iogues. Porque no Marra você tem que ter as duas coisas, um professor de educação física e um professor de yoga, porque eles trabalham tudo muito junto. E aí eu fiz esse retiro e conversando com o Gabriel, eu falei, nossa, eu praticamente não posto foto assim das minhas posturas, né? Aí ele falou, Mari, eu tinha esse receio, porque o Marra surgiu com o César, que foi super modelo, ele foi Mister Universo e tal. Então, os amigos dele que também vieram trabalhar com isso, são tudo bonitão, modelão. Então, eles postam fotos sem camisa, tanquinho e tralalá. E era sobre isso que a gente estava falando, né? Eu e Gabriel. E aí ele falou, Mari, o César falou uma vez uma coisa e eu também tomei para mim. E eu acho que serve para você. Ele falou, eu trabalho com isso porque é uma coisa que eu acredito. Se eu tiver que fazer uma postagem pelado para mostrar para as pessoas, que seja para eles quererem me copiar, mas entender como que aquilo faz bem, eu vou postar uma foto pelado. Então, assim, você tem que ter muito cuidado quando você vê uns posts por aí. Porque, ela tá querendo mostrar o que ela faz ou ela tá querendo mostrar como é bom aquilo que ela faz para alguém querer fazer. E aí eu comecei a postar uma foto ou outra. E começou a vir retorno. Então, uma amiga minha, eu não lembro agora, ela é mãe de 2 meninos que ficaram comigo na recreação, na hotelaria, em Brotas, inclusive. Ela foi uma das primeiras que me escreveu. Ela falou, Mari, eu fico vendo seus posts, me deu uma vontade de voltar para o yoga, eu voltei. Aí vem outro. Ai, nossa, eu já fiz yoga, acho que eu vou voltar. Ai, não sei o quê. Você sabe professor em tal cidade? Em tal cidade. Eu falei, tá dando um resultado melhor do que eu esperava. Porque eu acho que se alguém acha que eu tô querendo aparecer na foto, ninguém nunca me escreveu sobre isso, sabe? Mas o que eu tenho certeza é que foi motivando várias pessoas. Então, hoje eu posto foto dos asanas assim quase que diariamente. Tá. Tudo bem. E tem gente que experimenta e que não gosta, seja lá pela porta do físico, né? Do exercício, né? Ou seja pela porta da concentração, do autoconhecimento. Eu sou um exemplo. Tá? Eu fiz por muito tempo, 3 meses,
que tinha na minha academia, que era a antiga Runner, tinha o The Rose lá. Eu parei porque eu tinha inflamação no ombro, de pegar onda, era uma inflamação crônica, e toda vez que eu praticava muito yoga, minha inflamação reaparecia, né? Então, essa parte física, ela me... Falei, não quero, tem outras possibilidades. E aí eu fiz uma segunda tentativa, que era essa coisa de simplesmente ler, autoconhecimento, né? E eu converso com muita gente, eu sei, eu já entendi qual que é o caminho, por que que a yoga leva a essa questão do autoconhecimento, né? Mas por que que tem pessoas como eu, na sua opinião, porque isso é uma opinião, é um chute, não é o que você sabe o motivo, né? Mas por que que tem pessoas assim como eu, que acabam experimentando a yoga por uma porta e pela outra, e realmente cara, não é. E vai, e sai e não volta mais. Assim como tem muita gente que começa e fala, nossa, mudei muito, né? E vai falando Comecei das por um benesses que são, motivo e continuei por você tem outro. gente que experimenta, você tem gente que experimenta e que não curte ou que não se fixa. A yoga dá essa brecha para não ser para todos? A yoga, ela não obriga absolutamente nada. Então, assim, tem várias modalidades, tem gente que se identifica mais com uma do que com outras. E existe, por exemplo, eu vou usar sem nomes difíceis, assim. Existe uma yoga, por exemplo, que é de devoção. Você querer servir os outros. Não é sobre os asanas. Os asanas estão no Hatha Yoga. Existe a yoga da meditação. Você até faz um trabalhozinho corporal. Por quê? Para tonificar, para você poder sentar e meditar sem ter tantas dores no corpo. Porque às vezes a pessoa fala, eu não gosto de meditar. Sento lá, não consigo nem ficar lá sentado. Não mesmo, seu corpo não tem tônus para ficar lá sentado. Vai doer mais do que isso, você não vai conseguir se concentrar. Então tem toda uma história. Cada pessoa é uma pessoa. Mas assim, eu acho que não é para todos, ou que a pessoa experimentou isso ou experimentou aquilo e não gostou. Existem algumas dificuldades que são maiores para algumas pessoas. Vou usar um exemplo em 1 milhão, tá? A parte mental do trabalho do yoga, ela é extremamente mais desafiadora do que o físico. O mais difícil de fazer yoga não é que você não chega com a mão no seu pé, é que você não tem paciência para esperar aquilo acontecer. Tem gente que entende, que se olha ali no movimento e fala, nossa, não tenho paciência nenhuma, mas tudo bem, vamos ver se respirando eu consigo. E vai modificando esse estado, e tem gente que não. Assim, pelo amor de Deus, já fiz 2 aulas e ainda não ponho a mão no pé, não quero mais, e sai fora, entendeu? Então, o yoga é Entendi. um trabalho adquirido, entendeu? E você é Entendi. livre para não gostar. Não é que ele não é para todos, é que nem todos vão procurar essa atividade. Por exemplo, praticamente todas as atividades, natação. Dificilmente uma pessoa não pode fazer natação. Não tem impacto, não tem várias coisas, mas não é todo mundo que gosta de nadar. Entendi. Né? É a mesma coisa. Você tem feito muitas especializações, cursos, devorado um pouco de literatura, eu suponho, né? Aonde você quer chegar com a yoga? Como pessoa, acredito que num lugar comum de todos que são praticantes, né? Um melhor equilíbrio, etc e tal. Mas como profissional que você hoje já né? Qual que é a tua busca? Eu estudo bastante. Inclusive agora estou fazendo um curso, estou fazendo um extensivo que é no Rio de Janeiro, mas que, por exemplo, nós começamos as aulas online hoje, que ele chama Ciência do Yoga. Então, com esse curso, eu
Eu vou poder aprimorar. O povo está escrevendo, né? Não, não. Se concentra aqui, depois eu vou ler o que estão escrevendo aqui. Tá. Se concentra na resposta. É tudo amigo teu, viu? É tudo amigo. Ah, eu sei. O Bonfá já mandou eu postar um PF desse tamanho que vai bombar. Vai, não foge que nós temos 15 minutos, vai. Tá bom. Então, onde eu quero chegar, né? Eu acho que aprender é uma coisa sem fim. A gente pode aprender para sempre sobre diversos assuntos. O yoga tem assuntos assim infinitos para a gente buscar e conhecer e tentar aprimorar. Então, eu dou aula para criança hoje, de 3 a 12 anos, em colégio. E dou aula no meu estúdio, né, para adultos. E estou começando a trabalhar com atletas especificamente. Então, dei uma aula e tenho alguns atletas do basquete aqui de Rio Claro que estão fazendo aula comigo. Especializar, não sei. Eu gosto de fazer cursos que me agreguem em todas essas áreas, né? Cada um tem a sua especificidade, mas o yoga é um só. Então, eu vou sempre buscando conhecimento que eu possa agregar em todas essas partes. O que eu tenho de planejamento e que me pedem muito é retiro, né? Eu acho que curso, eu ainda não estou preparada para dar curso, eu estou querendo fazer curso, mas fazer retiros, levar de repente as pessoas para experimentarem outras coisas, né? Que a gente fala até turismo de experiência. Então, tem algumas coisas já acontecendo nesse sentido. Agora demos uma parada, porque né, ninguém está indo para lugar nenhum, mas talvez aconteça ainda esse ano um primeiro retiro. E eu acho que é isso, poder ter conhecimento para poder passar cada vez uma informação melhor sobre tudo isso. Porque... Buscar informação, trazer para si, para exercitar a gentileza de distribuir, ou seja, ser um vetor, né? Ser assim, tipo, um elo de uma corrente, que na verdade todos são, que você vai compartilhando as coisas boas com as outras pessoas, e essas vão pegando e vão compartilhando. Exato, e eu gosto, sempre foi assim, né? Eu dei aula de... Deixa eu tirar um negócio. Eu dei aula de inglês em Brotas, e eu gostava de pegar, assim, turma de livro 1 e 2. E é a mesma coisa com o yoga, eu gosto de pessoas iniciantes. Aí todo mundo fala assim, mas porque, lógico, é mais fácil dar aula de livro 1. Eu falo, tá, o livro 1 é mais fácil. O aluno de turma 1 é o mais difícil. Então, eu gosto, assim, eu tenho essa paciência, talvez até por trabalhar com criança, de ensinar desde o início, sabe? Então, eu tenho... A didática, eu acho que, para mim, é melhor... eu tenho mais compatibilidade, digamos assim. Então, e eu acredito que se a pessoa tem uma boa orientação no início, passando para livro, né? No livro 1 e 2, ela não abandona o 3. Mas se ela tem muita dificuldade em fazer uma coisa no início, ela abandona e aí talvez ela vai falar, não gosto disso. Não nasci para fazer isso, não nasci para falar inglês, não nasci para fazer yoga. Então, o meu objetivo é estar sempre me aprimorando, sabendo mais, mas para passar talvez da forma mais fácil para quem está iniciando. Vamos aproveitar que faltam 7 minutos, vamos ler aqui algumas coisas. Primeiro, o momento execração. Vamos acabar com a imagem da Mari. Vou aproveitar o comentário do Bonfá, que ele escreveu aqui. Não diga que é o Bonfá. Posta ela comendo um PF. Gente, a Mari é a pessoa que, enquanto a gente faz um prato médio, a da Mari sempre é campeão, sempre é maior que todos. Caberia até uma pergunta. Como é a prática de yoga após o seu prato de pedreiro? Aí vamos lá, aqui, ó. A Claudinha. João, vamos ter uma prática especial da Mari no Aloha. Eu vou pensar, Claudinha, porque na verdade foram muitos anos investindo muito nessa menina,
na área mais... É tipo, eu chamo aquela área do atleta de faixa de Gaza. Então, assim, eu já paguei curso de defesa pessoal para a Mari, de tiro, já compramos armadura. Então, assim, tirar a Mari daquele setor seria realmente difícil, mas a gente pode pensar. O Zé Eduardo Aranha, fui conhecer e curtir a parte física. Ele também fez um comentário aqui acima que com certeza você incentiva a prática de se movimentar. Então ele está fazendo aqui um elogio, né? Vamos aqui. Ô, Tiagão! O Tiagão está aqui com a gente. Yoga, né? É a minha praia. Uhul, o Tiagão também é um super mestre, né? Da yoga. Hoje eu vi até assistir um pouquinho da live dele, que eu estava com um tempinho, consegui assistir. Uma vez, o Bom fala, uma vez eu fiz uma aula de Hatanga, não sei pronunciar, gente, yoga, e fui espancado. Eu também já me experimentei já isso. E para concluir, tem um monte de pergunta aqui. Como eu falei, para vocês que estão aqui nessa live, ela vai depois... Eu tenho, na verdade, um site meu que é joãocastro.com.br, que é um site das minhas experiências esportivas, quando eu vou fazer alguma coisa, alguma expedição, como eu faço, dá umas loucuras de vez em quando. Essa mudança de conteúdo minha do Instagram vai refletir no site também. Então, assim, todas essas lives que eu vou começar a fazer com várias pessoas interessantes, a Mari puxou a fila, elas serão sempre lembradas no YouTube, que vai estar nesse site daí. Mari, tem que ser rápido, porque já já a gente leva um chute do Instagram, tá? A gente tem 5 minutos exatos. Eu vou te fazer uma última pergunta e depois eu quero a tua consideração final. A Raquel Daúde está aqui com a gente também, atrasada, né, Raquel? Puxão de orelha, vai lá, vai para a lousa, orelha de burro. Ó, o seu público no Instagram, ele é de 63% de mulheres, né? Ou seja, uma maioria das mulheres. A yoga, de fato, atrai mais o público masculino do que o feminino? Digo de uma maneira macro, feminino, perdão, mais que o masculino, e se sim, por quê? Ou se você fala assim, cara, não sei. Eu acho que, a princípio, sim, atrai mais as mulheres, aqui no Ocidente, principalmente, né? Na Índia, por exemplo, não. Aliás, o yoga, ele veio através, majoritariamente, de homens, né? Você pensar na Índia, ainda anos e anos atrás, quem tem conhecimento... A própria cultura. Acho que ele teve uma época que era proibido, né? A mulher não fazia, o homem que podia... Muito tempo atrás, acho que eu li alguma coisa assim. Não. Basicamente, a história é assim, os homens aprendiam e ensinavam as mulheres em casa. Então, elas faziam também, mas elas não iam lá para aprender. Faziam em casa. Então, isso aqui no Ocidente já mudou. Então, sim, eu acho que a maioria do público atraído pelo yoga é feminino, mas hoje os homens estão vendo, até por conta das redes sociais, que os homens também podem fazer e que é para eles e que é para todo mundo nesse sentido. Então, eu acho que ainda é a maioria feminina, mas que cada vez mais os homens estão chegando. Até tem um colega meu que escreveu aí, o Ives, a gente já se conhece há muito tempo e comecei a dar aula para ele, a gente fez só uma aula e já teve que parar por conta do Covid, mas ele é cadeirante, é atleta de jiu-jitsu e tal, e é cadeirante, é homem e é cadeirante, então assim, tá expandindo, as pessoas estão vendo que pode ser para todo mundo, né? E a gente faz aula adaptada, ele até escreveu aí, o Lemão, ó, do Gato Mato Hostel, ele é super meu amigo, super interessado no yoga. Então, acho que é ainda maior. E que ele escreveu lá no começo da entrevista, ele escreveu que vai ter prática no Cumbuco, se não me engano, ele escreveu assim. Eu não vi. Mas... depois eu vou dividir com você tudo isso. Sim, Mari, na verdade, dava para... 24 horas? Ela vai ficar 24 horas, eu já vou salvar e amanhã ou depois está no site e eu vou divulgar também que ela vai estar. Na verdade, gente, eu estou cortando a live com exato 1 hora, a gente tem 2 minutos antes de começar a vir o reloginho da contagem regressiva, porque a Mari tem prática agora na sequência, né, Mari, no teu canal, que é o Yoga _ Mariana Godoy. Não é lá. Esse não é lá. Aonde é? Conta pra galera. Essa semana eu não tenho nenhum horário assim específico de live, mas durante essa semana eu vou fazer uma aula na quinta ou na sexta, provavelmente, vou colocar aqui, vou
vou divulgar. Mas agora eu estou fazendo pelo Zoom com as minhas alunas lá do estúdio. Então, são meus alunos. E sempre as informações estão na tua rede social. Estão. Se Quem alguém quiser tiver ficar ligado. interesse em fazer aula regular, né, fazer uma aula pelo Zoom, que não é essa live, pode mandar mensagem também, porque daí eu tenho que mandar um link. Tá? Fechado. Mas Fechado. é isso. Considerações finais, e aí eu te falo quando ele estiver botando o reloginho aqui, que ele vai acabar com 30 segundos. Tá. O que você tem para dizer para a galera que está aqui com a gente? Achei que você ia falar. Sempre sou eu que estou falando. Gente, eu quero dizer que eu estou morrendo de saudade do Aloha, estou morrendo de saudade de vocês, de todo mundo, inclusive, das minhas alunas, que a gente não se vê mais. Claudinha, grande beijo, a Beth, essas pessoas não desgrudam da gente, né? Independente do Aloha. O Gil, do Rio de Janeiro. Gente, eu quero agradecer todo mundo que apareceu, que participou. Depois eu vou dar um jeito de ver o que vocês escreveram. Eu acho que, assim, independente do esporte ou da prática, procura alguma coisa para fazer, porque isso muda completamente a nossa vida, o nosso dia a dia, e é de hoje para amanhã, não é daqui 6 meses, daqui 1 ano. Você devia ter começado ano passado, começa agora. Então, pratique um esporte, pratique uma atividade. Vamos pro Aloha, encontrar todo mundo, que eu adoro encontrar as pessoas. 25 segundos. Quero agradecer você, João, por me dar essa oportunidade, tanto dessa entrevista, quanto de trabalhar no Aloha há tanto tempo, e da sua amizade. E 15 segundos. todos os atletas. E para de me apressar. Não, porque ele vai cortar a gente. Obrigada, tá? beijo. Beijo. Fala comigo. Vamos deixar ele cortar. 2...